E agora, nosso início característico. Muito bem! Estou ficando feliz, eu estou vendo o Pedrão, parceiro aí de Risadas das 6. A Adélia é parceira de toda hora, né? Essa aí... Bom dia para todo mundo. Gostei desse comentário que tu fez de que a gente abre o olho e ri, né? Desde a cama. Hoje éramos duas. Bom, vamos lá. Nosso papo de hoje, pelo jeito, está provocando um certo interesse, o que é bem natural no momento que a gente vive uma sociedade que é totalmente orientada para o trabalho, o que, de uma certa forma, eu acho que há um desvio aí nessa conduta, nesse paradigma de sociedade que vive para o trabalho, não vive para a humanidade. O pior, é um trabalho que é explorado para regozijo de meia dúzia. Mas, independente disso, o trabalho é uma necessidade psicológica. E, como tal, o trabalho tem capacidade de interferir no nosso desejo de rir. Então, é interessante que a gente faça uma relação entre o yoga do riso e a necessidade de trabalho. Tá? Por isso que eu estou propondo esse tema. Até porque, eu vou até adiantar um pouquinho a minha fala, o meu interesse principal, que eu vou tentar trazer para vocês, é aquilo que eu acredito que venha a ser o futuro em termos de trabalho, e que muito se encaixa com o que acontece no yoga do riso, com o que acontece no yoga, que se chama terceiro setor. Porque você vê, o yoga já tem uma característica que você encontra uma certa dificuldade de remuneração, porque há uma exigência por parte de quem quer praticar de que haja um voluntariado. O yoga do riso também eu percebo essa pressão. As pessoas têm uma expectativa de que esse trabalho seja prestado gratuitamente. E o terceiro setor, na verdade, ele não tem só esse sentido. Na verdade, ele foi organizado, talvez, eu não sei, isso começou, tem origem lá nos Estados Unidos, tem críticas relativas ao terceiro setor, porque tem gente que diz que o terceiro setor foi criado para isentar o Estado de cumprir suas funções. E eu, na verdade, vejo o seguinte: o terceiro setor pode ter sido criado em função ou de interesses escusos ou de dificuldades que foram surgindo, mas ele certamente é o futuro. E eu vejo o Estado e o mercado, que nem o pessoal fala que é o setor privado, competindo pelo protagonismo da produção. Só que eu vejo que a produção, a organização, deveria ser totalmente democrática ou quase anárquica, ou seja, deveria emanar do povo. E o terceiro setor tende a propiciar isso. Tá? Mas vamos... Eu fiz até como é que se diz? Um esquemazinho aqui para poder falar sobre essas coisas, porque eu não domino. É uma coisa que é nova. Estou vendo bastante pessoas aqui pelo horário, então é porque tem um interesse. Então, vou entrar aqui no meu negócio, senão eu me perco.
A gente tem os setores produtivos, a gente tem o Estado, que é o setor público, o setor privado, o terceiro setor, que é esse que eu estou falando, que são os principais. E por que a gente está falando disso? Porque o yoga do riso é uma prática, é um exercício, é uma novidade, e todo mundo, em função dessa condição social, cultural, de viver em função do trabalho, a gente vai querer direcionar o yoga do riso nesse sentido. Tá? É uma necessidade. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai criar, inventar a roda. Não é nem reinventar, é inventar uma roda para o yoga do riso, ou a gente vai partir para o que já existe. E aí a gente começa a falar dos setores produtivos. Quando você está querendo produzir um trabalho, nada mais natural do que você buscar os setores produtivos para tentar inserir a sua atividade, certo? E aí a gente tem várias formas de você abordar isso. Eu vou começar falando sobre propostas de trabalho que são comuns a todos esses setores. Ou seja, você quer chegar num setor público e quer apresentar o seu trabalho de yoga do riso. Como é que você faz isso? Tem algumas coisas que são comuns a todos os setores. Por exemplo, você pode apresentar o seu trabalho como uma ferramenta de produção de saúde, porque todos os setores... Olha que coisa louca! Todos os setores de trabalho, de produção na sociedade apresentam problemas de saúde, ou seja, induzem as pessoas à doença. Por aí você vê que tem alguma coisa equivocada com o nosso sistema de trabalho. Então, você levar uma ferramenta que produz saúde pode ser interessante. Agora, de um modo geral, talvez não seja mais efetiva, porque nem sempre os protagonistas, os responsáveis por esse setor de trabalho estão preocupados com a saúde do trabalhador. Então, fica aí, mas pode ser um ponto de referência para você chegar e apresentar seu trabalho. Melhoria na produtividade. Aí já começa a ser mais interessante para quem está lá no alto escalão. Embora certos setores também, isso aí não vá significar muita coisa. Tá? Melhoria nas relações também é uma forma de você apresentar o seu trabalho. Você dizer que yoga do riso facilita a interação entre os diversos cooperadores de cada atividade. E aí eu coloquei aqui que é interessante, na verdade, eu acho interessante que você tente, não é sempre que você vai ter essa condição de propor isso, mas que você tente apresentar uma proposta personalizada, ou seja, você vai se propor a identificar a necessidade de solução de problema ou de melhoria que o seu cliente tem e vai oferecer um serviço personalizado. Esse seria o ideal, porque é o que vai trazer o resultado mais interessante, é o que vai trazer melhores respostas. Mas nem sempre você consegue isso. Nem sempre você consegue um nível de aproximação da pessoa responsável por contratar que te permita fazer esse tipo de análise. Então, agora, quais são as formas comuns de aproximação dos contratantes? A mais conhecida de todas costuma aquela ou seja, você tem um conhecimento que vai te levar a alguma necessidade, ou nem sempre, às vezes não é nem necessidade,
E aí eu vou falar de coisas que são nada interessantes, principalmente para o yoga do riso, tá? Que é a coisa antiética, porque às vezes não há necessidade nenhuma do serviço, mas tu tem uma pessoa que te indica para fazer um trabalho que não tem necessidade nenhuma, a tal da corrupção, tá? Mas geralmente o que indica não significa uma coisa antiética. É muito comum nas áreas de recursos humanos elas terem preferência por uma indicação. Todo mundo faz isso. Você que é um médico, vai lá, pergunta para alguém conhecido seu, você indica algum médico. Nas empresas também isso acontece. Você ter alguém que te indique já é um passo. Está resolvido? Não, não está resolvido, porque todo mundo vai querer competência. Se você não tiver competência na apresentação e na execução do seu trabalho, vai ter dificuldade. William, desculpa, fecha os microfones, tem muita interferência. Não conseguimos te ouvir, se escuta meio cortado, né, Annelise? Então, vou cortar agora, hein? Outra forma, vocês me desculpem, eu não tenho esse hábito, porque eu acho que é psicológico. Eu fico tão solitário quando fico falando sozinho, isso me incomoda um pouco, mas tudo bem. A outra forma de você buscar essa conexão com o contratante são informações privilegiadas. O que são informações privilegiadas? São informações que ou você recebe de alguém ou você também consegue captar nos meios de informações, no ambiente. Tipo, você tem um determinado... Você identifica um determinado problema numa empresa que pode ser resolvido através do yoga do riso. Então, independente se alguém te trouxe essa informação ou se você teve essa percepção, foi um privilégio você estar percebendo essa conexão de forma antecipada. Então, você utiliza essa informação para tentar chegar no recursos humanos, seja lá onde for, e propor. A Annelise está querendo... Vamos abrir até para diversificar um pouco, porque essa fala... Annelise, pode abrir teu... Abrir. Eu vou começar e vou falar minha parte que eu trabalho desenvolvendo um paradoxo de mudar a visão da saúde. Nós somos treinados pela medicina tradicional a ver o problema. Quando tem um problema de saúde, vai no médico. Até por questão de economia, as pessoas não têm esse hábito de fazer quando chama fazer check-up, às vezes já não investiu numa saúde, chega no check-up para detectar um problema de saúde. Então, com essa mudança de visão na vida do sujeito, é o meu trabalho que eu mais procuro fazer. Como a gente iniciou falando que trauma não dá para evitar, desde o nascimento já é um trauma, né? Então, ver a saúde, procurar o viés da saúde, e ali me chamou a atenção quando tu chama de corrupção, o que é eu entendo no meu trabalho que ele é um diagnóstico da situação do sujeito. E, às vezes, aparece algo escondido, invisível, que a pessoa nem estava percebendo, estava se achando muito saudável ou que não tinha problema, digamos, na empresa, no terceiro setor, e aparece um problema inicial ou um problema invisível que pode ser corrigido, porque saber que rir sem precisar pensar, rir sem precisar fingindo, é tão saudável, já é uma novidade, por mais batido que seja para nós. Então, o viés da saúde, investir na saúde através dessa via neural do prazer e do relaxamento, que é uma contra-ordem à risada. Ele relaxa o aparelho cerebral que está se armando para alguma situação, um viés de defesa. Saúde. Olha, que show, que espetáculo, cara. Por que eu estou falando isso? Porque essas coisas são inconscientes. Você vê o seguinte, eu apresentei como oportunidade a solução de problema. A Annelise está falando o seguinte, você não precisa ficar procurando problemas
e apresentar soluções. Você pode agir, eu nem sei se eu diria preventivamente, porque quando você fala preventivamente é porque você está antecipando mentalmente um problema. Mas você pode sim, mas isso aí vai depender da capacidade de cada um, e talvez a gente tenha que rir ainda bastante para chegar numa empresa ou numa atividade econômica ou não, em qualquer atividade humana, e lançar alguma coisa que vai ser, como é que se diz, revolucionária, revolucionário no sentido de promover condições auspiciosas, sem que tenha chegado um problema ou sem que tenha, você vai ser simplesmente criativo e vai promover bem-estar sem depender de problema, que nem a gente fala do yoga do riso, sem depender de comédia, sem depender de piada, sem depender de nada. Então, você vai chegar com o yoga do riso como um novo paradigma evolutivo. E eu acho que isso tem tudo a ver, aí é que está, eu acho que isso tem tudo a ver com o terceiro setor. Você pode tornar uma atividade que, teoricamente, seria... Aliás, é bem interessante, porque o terceiro setor ele não é uma atividade econômica. Na verdade, o terceiro setor ele foi criado para manifestar as necessidades sociais da sociedade, as necessidades humanas, entendeu? Para organizar isso. Então, ele não tem essa característica de... o Estado também foi feito com essa finalidade, só que o Estado acabou, ele já na sua origem, tá? Se quem for estudar a fundo a democracia grega, vai saber que a democracia já foi criada com o intuito de privilegiar as pessoas do mais alto nível hierárquico, entendeu? Isso é uma discussão mais profunda, mas, em suma, o Estado, embora tenha a função de organizar a sociedade humana, ele, na verdade, não tenta prover as necessidades humanas. Espera aí que aqui apareceu um montão de... Está parecendo até um carnaval aqui de tanta mão. Quem foi primeiro? Délia, foi você? Então, abre o microfone e fala. Oi, bom dia a todos. Não, eu estava escutando atentamente agora que acho que a maioria sabe que nós estamos com Pedro montando um projeto, né, para levar algumas coisas a empresas, né, que fizemos o curso com Marcelo Pinto, e a gente pesquisou bastante. Tem universidades nos Estados Unidos, muito matéria da felicidade que é muito procurada, e existe um tal de FIB, em lugar de Produto Bruto Interno, Felicidade Bruta Interna. Já há muitos anos se mede nas empresas, e dentro da felicidade, justamente, né, o riso é fator bem importante, porque ele eleva a vibração, nos leva a essa emoção elevada da alegria. Então, hoje as empresas estão dando muita bola a isso, porque para elas, especialmente para que o funcionário esteja mais, falte menos, adoeça menos, dê mais recursos, e algumas delas, sem pensar que o funcionário é um número, né? Mas é uma pessoa, então que tem que dar alguma coisa diferente, né, pro colaborador. Agora não se chama mais funcionário, né? Mas é interessante como está mudando um pouquinho, e nós temos um campo assim muito grande para levar o riso e algumas outras coisas para trabalhar esse lado e fazer disso um trabalho, né, que seja já em pago, voluntário em organizações. A Gal, por exemplo, hoje não está aqui, mas ela outro dia colocou, houve um seminário de como montar projetos para ter os recursos das organizações, das ONGs e tudo. Então, está se montando um movimento que vai nos ajudar muito para levar o riso e fazer disso uma profissão, né?
e poder, como disse o Sandro, né, viver disso dia. Mas é bem interessante como está mudando. Estou bem feliz por isso. E vamos que vamos. Gato escaldado tem medo de água fria. Eu descobri que a minha percepção de mundo foi totalmente manipulada pela sociedade americana. Então, não é que hoje em dia eu seja um anti-americano, mas eu sou mais cauteloso com relação a certas colocações que a gente faz. Você vê o seguinte, a Adélia acabou de colocar que tem um tal de FIB lá nos Estados Unidos que está sendo estudado. Isso aí se chama apropriação cultural, porque, na verdade, isso não foi criado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca teve essa preocupação. Isso vem do Butão, do Nepal, de alguma área dessa, no qual... Desculpa, não me lembro se foi nos Estados Unidos criado, né? Eu falei que está se aplicando, mas eu acho que vem de outra banda, como tu está falando. Vem, E cara, eu também sou anti, anti Estados Unidos. Pois é, mas aí que tá, às vezes não basta você ser anti. Aliás, eu nem acho produtivo você ser anti alguma coisa, porque muita coisa boa vem de lá. E eu acho que, em vez da gente ficar achando... Eu estou tentando mudar isso, mas também é difícil. Você ficar achando que todo mundo tem má intenção, de que todo mundo está... Isso não vai ajudar em nada. Então, é melhor que você aproveite e faça as devidas correções. Tá? Por exemplo, a sociedade americana, chega a ser desumano você querer que um americano não pense de forma capitalista. Ele não vai conseguir, entendeu? Ele vai estar sempre focado em gerar dinheiro, em ter um ganho, e a gente da mesma forma, porque nós, como brasileiros, fomos criados, eu já estou falando da minha geração, tá? A gente foi criado sobre influência, sobre manipulação, porque já desde aquela época Freud foi utilizado para isso, até o Freud foi utilizado para esse tipo de manipulação. A gente foi criado em função dos interesses americanos. Por isso que a gente tem baixa estima, por isso que a gente tem esse governo que está aí hoje em dia. Eu não vou entrar no mérito da discussão, mas isso foi golpe sim, e foi manipulado. E a gente vai passar por isso ainda muito tempo até a gente ter a liberdade de pensar. Mas essa liberdade de pensar não vai ser acusando os americanos, vai ser conversando com a Annelise, conversando com outras pessoas que têm uma visão mais ampla, de forma a você aumentar a sua consciência e ter a liberdade. Não, à medida que... Eu te digo uma coisa, olhando a televisão e preso na internet também não vai ser. Você tem que tomar cuidado, porque... Mas eu não vou me alongar nisso, não. Só queria chamar atenção para esse fator, porque senão vira antiprodutivo. Karina, por favor, abre e fala. Oi, gente, bom dia. Então, o FIB é lá do Butão mesmo, viu? Mas o que eu queria pontuar em relação ao terceiro setor é que são atividades voluntárias, né? O terceiro setor, ele começou no voluntariado, pessoas que se uniam para criar ONGs para conseguir atuar em comunidades. Então, tem a questão social e ambiental bem forte dentro do terceiro setor, né? O que pode acontecer é com projetos, com aprovação de projetos a partir de editais, no projeto está previsto a contratação de pessoas que façam o yoga do riso. Mas quem gerencia a ONG não pode ser remunerado por isso. Então, o presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário da ONG não pode ser remunerado por executar esse serviço dentro da instituição. Mas com projetos pode ser remunerado pelo serviço do projeto, né? Então, se vai criar uma ONG, tem que ter muito cuidado nisso, porque as pessoas que estão ali trabalhando pela ONG não podem ser remuneradas por isso. Só para deixar claro. Cara, eu não vou entrar muito no mérito dessa discussão, porque é uma atividade que está em desenvolvimento. É aquilo que eu falei em função de... Como é que se diz?
de tirar a responsabilidade do Estado é porque foi uma necessidade humana tão grande de dar soluções para as questões sociais, que aí entra o que a Karina falou de voluntariado, mas o fato é que ela está se organizando sob pressão, sobre orientação e pressão do Estado e também do mercado privado. Não precisa se iludir. Então, por exemplo, hoje em dia, você tem uma legislação muito mais rigorosa para o terceiro setor do que para o mercado privado e para o Estado. Toda a fala, toda a orientação é feita no sentido de transparência, de uma transparência tão absurda que quase que leva à inviabilidade do terceiro setor. Os custos de gestão contábil do terceiro setor é muito alto, porque você tem que dar uma transparência enorme, o que não é feito com o Estado e que não é feito também com o setor privado. Mas a gente tem que ir superando isso até que a gente passe a ditar as próprias regras, embora aí também more um perigo, mas não vamos ficar presos a isso. De qualquer maneira, existem já sites, eu me inscrevi, tem cursos gratuitos de terceiro setor, depois eu boto ali para quem tiver interesse, e é lógico que você, às vezes, cria dificuldades para vender facilidades. E aí, o que acontece? Do jeito que é estruturado o terceiro setor, por exemplo, se eu quero ser um empreendedor social, o que é um empreendedor social? São os diretores das empresas do terceiro setor. O empreendedor social ele já vai ter que começar de forma errada, porque como é que eu vou dedicar meu tempo, a minha força de trabalho, a minha inteligência e não vou ser remunerado para isso? Então, o próprio sistema já se encarrega de corromper uma iniciativa que está nascendo. Mas isso, à medida, são adaptações. É que nem a Annelise falou. Você sofre por um lado, você percebe aquilo, mas à medida que a coisa for fluindo, você vai se adaptando e sofisticando, melhorando o sistema. Taninha está querendo falar. Taninha, abre e fala. Abre o microfone. Bom dia, gente. Sim, calma, calma, meu amigo, calma. É que eu vi sua boca assim, ó. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Bom dia, obrigada aqui pelo convite. Então, vou falar rapidinho. Eu estava querendo... eu coloquei duas coisas aqui no chat, que é um lugar que existe no planeta Terra, que o dinheiro não existe, que tem vários, não é só esse não, que não tem nem religião, nem partido político, que o sistema é totalmente diferente. E que eu até tenho muita curiosidade de ir lá, vamos ver se um dia... Parece que no Brasil também tem, parece que o Fernando também tentou fazer uma coisa assim, a Aline também está, da gente ir saindo do mundo do dinheiro e entrando no mundo das trocas, e eu faço isso, faço trocas atualmente, mas eu também preciso de dinheiro, e aí eu queria dizer que o Sandro está oferecendo uma reciclagem grátis, eu coloquei também o link aqui da reciclagem das pessoas que fizeram Yoga do Riso, que são os líderes, que vai ser dia 3, no sábado, às 9 da manhã, o dia inteiro, e está aceitando doações voluntárias. Eu também já me inscrevi. Tem um outro que ele está fazendo também, que é o coaching do riso, e tem um que está fazendo, que é a mentoria avançada, que ele está fazendo isso justamente para... na generosidade dele, para começar um movimento assim, que é muito grande já no Brasil, né, através dele e do Marcelo Pinto, né, que a gente conhece, que tem às 2 horas, quer dizer, às 9 horas daí vai ter o grupo dele, que fala sobre o Labir, que fala sobre como se virar financeiramente com esse dinheiro.
acontece que tudo é muito bom, tudo muito ótimo, e agora a gente só tem que ver dentro de cada um qual é a transformação que você tem que fazer para viver esse mundo ideal que você acha que é bom, em vez de ficar falando o governo isso ou aquilo, não sei o que, tentar, porque se a gente perder energia, ou digamos assim, se a gente investir a nossa energia com o que não está certo, a gente não vai conseguir tentar o que a gente quer que dê certo, entendeu? Então, eu vou aí seguir os caminhos de quem já fez, mas vou fazer também criativamente o que a Tânia dá conta de fazer. No momento, eu só dou conta de fazer algumas trocas e todo o dinheiro que eu vou ganhar, que na próxima semana, que eu vou começar pelo meu primeiro coaching de yoga do riso, de outras sessões, já vou investir o dobro no curso do Sandro, entendeu? Mas através de vocês, vou te dizer sinceramente, através desse grupo e de rir e de fazer, desde que 6 meses que o Yoga do Riso entrou na minha vida, então, através daqui, eu tenho coragem de fazer isso. Então, eu tenho coragem de pegar os princípios que eu sempre acreditei. De vez em quando, pisei na jaca, tá, gente? Mas os princípios assim, de desapego, os princípios de generosidade, de se transformar toda hora, cair, levantar, estou tentando tentar fazer isso, esperar o mundo mudar, mas não só esperar o mundo mudar, fazer o meu mundo mudar. Porque se eu não fizer o meu mundo mudar, o mundo não vai mudar. E eu só tenho como fazer o mundo mudar se eu fizer uma cura interna, gente. Eu estou na terapia direta. Acho que desde que eu nasci que eu faço a tal da terapia. Sacou? E toda hora é uma terapia diferente. Entendeu? E faço troca também. Então, é isso. Eu só queria te falar isso, que tem essas possibilidades, a gente olhar o outro, o que o outro está fazendo, mas tentar mudar o que a gente está fazendo e tentar fazer essas trocas e tentar ganhar dinheiro também para investir nos cursos, né? Que não são grátis todos. É isso. Só isso eu agradeço. Deixa eu aproveitar a fala da Tânia para comunicar que o Saber do Riso está cada vez mais internacional. Nós temos a Tânia, que está na Holanda, e temos a Amélia, que está aqui com o nome de Mel, não sei o quê, que está na França. Eu não sei se ela está na França ou está aqui no Brasil, porque ela vive para lá e para cá, entendeu? Mas ela é uma cidadã francesa. Aliás, ela é uma cidadã brasileira que tem, sei lá, a nacionalidade francesa também. Então, só para comunicar isso, ela é uma amiga minha, uma ex-aluna de yoga, e está aqui começando a adentrar no yoga do riso. Ela já começou já na área profunda do yoga do riso aqui, né? Mas aos poucos ela vai chegando. Délia, fala que você gostaria. Não, só queria esclarecer sobre o assunto das ONGs. Me referi a um link que a Gal colocou, que era um webinário, era um dia inteiro, acho que foi, sobre apresentação de projetos, porque ela uma vez comentou, não sei se foi neste grupo, que alguém tinha informado que as ONGs tinham recursos para alguns projetos. Então, era só um curso para aprender, inclusive está gravado em algum site, para aprender a apresentar projetos justamente com editais e tudo. Nunca falei de montar uma ONG para fazer nada do yoga do riso, né? Só para esclarecer que era isso, e a Karina está certa, né? Os dirigentes da ONG não cobram, né, nada por isso. Então, era só para esclarecer. Se alguém quiser saber, a Gal tem a informação e eu posso procurar o link do canal de YouTube onde está gravado, tá? Era só isso. Gente, essa fala da Délia é interessante porque o que acontece? Quem tiver interesse em atuar através do terceiro setor,
E ainda vou dizer mais, talvez o terceiro setor venha a ser a única oportunidade para a gente produzir alguma coisa através do yoga do riso. Para muita gente, eu não vou dizer para todo mundo, nem para a maioria, não vou quantificar. Mas o fato é uma só. O Estado, que é o setor público, e o setor privado, eles estão em decadência. Queira a gente ou não, isso em função da pandemia. Se vai se recuperar ou não, ninguém sabe, porque ninguém sabe qual vai ser as consequências e a duração dessa pandemia. Mas o fato é um só. O setor privado ele tem estruturas rígidas que dependem muito do que vai acontecer durante essa pandemia. E quando ele começa a quebrar, ele começa a quebrar em cascata. Tá? E a deteriorização do setor privado significa a deteriorização do Estado, porque há muito tempo que já se sabe que os Estados não funcionam, que, na verdade, os Estados são vassalos, são ferramentas do setor privado. Ou seja, bilionários manipulam os Estados. Se os bilionários começam a quebrar, os Estados começam, consequentemente, a quebrar junto com eles. Então, o terceiro setor tende a ser o único meio da sociedade se organizar. Tá? Mas isso aí é uma previsão meio macabra minha, coisa e tal, tomara que não aconteça, tomara que aconteça, porque é o que a gente falou aqui. Sofrimento, às vezes, é necessário para que você modifique seu patamar, saia da zona de conforto. E a gente nunca sabe a intensidade desse sofrimento. Mas o que tem a ver a fala da Adélia? O projeto é o ponto de partida de qualquer pessoa que tem interesse em ser empreendedor social. Você não faz nada se você não tiver um projeto. E eu acho isso ótimo, porque o projeto, na verdade, pontua todas as suas intenções. Depois eu vou colocar no Saber do Riso o link do site que é gratuito de cursos do terceiro setor. Vocês vão perceber que é um mundo completamente novo, que você tem que estudar, você tem que se dedicar, e só estou falando isso porque talvez não haja outra saída a não ser se dedicar a esse novo paradigma para chegar na frente. Porque se for ficar esperando, talvez você fique dando marretada aí, batendo de porta em porta, as empresas quebrando e você lá se lascando. Então, aí entra o que a Tânia fala. Cada um pega internamente, vê suas decisões, suas possibilidades, entendeu? Se você quer viver em função de trabalho, se é para o mercado, se é para o Estado, se é para a sociedade, você vai pegar as suas ferramentas e vai começar a trabalhar. Eu só estou pontuando porque eu acredito no terceiro setor e já tem uma estrutura muito melhor do que já foi há um tempo atrás. E, por incrível que pareça, a grande intermediária do terceiro setor com o Estado foi Dona Ruth Cardoso. Vão homenagear as mulheres e uma mulher, talvez, uma das mais importantes, que eu vi mais, uma atuação mais, uma primeira-dama com a atuação mais efetiva de todos os tempos. Foi Dona Ruth Cardoso que criou as OCIPs. O que são as OCIPs? As OCIPs são as ONGs que têm reconhecimento do Estado e têm projetos que são financiados pelo Estado ou pelas organizações públicas. Então, são linguagens que quem quiser vai precisar aprender para poder estar atuando nesse setor. Mas vamos tentar voltar um pouquinho a coisas, por exemplo, que eu não falei para vocês que uma forma muito comum de você estar interagindo economicamente com o yoga do riso é buscar os setores de recursos humanos. É a via mais comum.
porém não única, que nem eu falei. Você tem o que indica, você tem informação privilegiada e você também tem eventos oportunistas. O que eu chamo de eventos oportunistas? Quem gosta de falar muito disso é o Marcelo Pinto. O CIPAT. Os CIPAT são eventos para a segurança do trabalho. Você é um evento que as empresas organizam e você pode ir lá oferecer voluntariamente, porque elas já se acomodaram nessa coisa do serviço voluntário e dificilmente pagam para você participar de um CIPAT. Mas ali você tem a chance de apresentar o seu trabalho e aí você pode vir a ser contratado pela empresa. Mas não só o CIPAT. Às vezes, uma comemoração de um aniversário, ou então a comemoração de alguma meta atingida dentro de uma empresa, pode ser uma oportunidade para você chegar lá e apresentar um projetinho de Yoga do Riso rápido ali, no qual você vai aparecer e vai poder atuar. Tá? Agora, temos desafios. Temos desafios, porque todas esses setores têm características que podem, para uns, serem facilidades e para outros, desafios. Por exemplo, o setor público é notória a questão da corrupção, do nepotismo e outras, como é que se diz, outros desvios de condutas que a gente conhece. Mas, para muita gente, isso vai ser uma oportunidade. Eu não estou aqui para ficar julgando. Então, por exemplo, aquele cara que tem um sujeito na família que é deputado, de repente ele vai se utilizar desse conhecimento para emplacar lá um projetinho na Câmara dos Deputados, ou então lá na Câmara sei lá, dos vereadores, qualquer coisa desse tipo. Ou então o cara pode conhecer um gestor público, ou não, porque corrupção não tem só no setor público, não. Eu trabalhei muito tempo Aliás, é curioso, porque eu acredito que isso continue até hoje. Mas eu já fui empresário do setor privado. Eu tinha uma empresa de venda de material de limpeza para condomínios de edifício. Aí, lógico que eu não fiquei só no condomínio de edifício. Primeiro que no condomínio de edifício... Aliás, a firma se originou do meu pai que criou a empresa, e já começou com a corrupção, porque ele tentando se adaptar, e aí é que eu falo do terceiro setor e de outras atividades, ele tinha um mercadinho que vendia um monte de coisa. Aí começou a ter um monte de supermercado, Zona Sul, na época era outro nome, Pão de Açúcar, começaram a ficar na vizinhança, e ele começou a falir. Aí um dos clientes dele, que era porteiro, que comprava farinha, arroz, Coca-Cola, pegou e falou: ô surdo, porque meu pai era surdo, por que tu não vende material de limpeza? Pô, se tu vender material de limpeza e me der uma comissão, eu passo a comprar o material lá do condomínio contigo. E aí meu pai, no sufoco, pegou a comissão e pegou a ideia, e a loja começou vendendo comissão para porteiro. E daqui a pouco já tinha síndico batendo lá. E daqui a pouco já tinha síndico que queria metade do material para a casa dele e outra metade para o edifício. Aí daqui a pouco já tinha síndico que queria que 90% da nota fiscal fosse devolvida em dinheiro para ele e 20% fosse de material para o condomínio. Então, você vê a escalada de corrupção. E quando eu fui entrar para as empresas públicas, era a mesma coisa, sendo que com uma burocracia maior. Então, vocês veem que a corrupção está em tudo quanto é canto. Como é que você vai atuar na condução do exercício do yoga do riso? É uma questão sua, mas eu quero lembrar que ética é uma questão fundamental da prática de yoga do riso. Então, se você começa a relativizar a sua conduta ética de trabalho, pode ser que o seu riso também comece a ficar meio deturpado. Délia, pode falar.
Não, eu só queria dizer que está com a gente a Sebastiana, que ela tem bastante experiência de como ir atrás de levar o yoga do riso para organizações e tudo. Ela poderia, se ela quiser, né, dar um depoimento para todos nós. Não, ó, gente, eu acho que pode ser que Ela eu não tem... seja tão democrático quanto vocês gostariam, mas eu dou oportunidade para todo mundo falar. Não, tudo bem, que ela não levantou a mão e então eu lembrei, ela fez um comentário. Se ela Oi, quiser nos tudo bom? contar. Tiraram você da cama, né? Eu consegui hoje. Bom dia, pessoal. Bom dia. Porque já tinha falado daquela outra vez, né? Mas eu aproveitei cada oportunidade que eu visualizava e voluntário, né? Então, se eu tivesse uma reunião de equipe, eu sempre puxava um exercício do riso bem simples. E aí o pessoal tinha muita resistência, mas eu acredito que quando a gente incorpora isso em nossas vidas de uma forma genuína, né? De uma forma verdadeira na gente, a gente consegue contagiar, mesmo em uma reunião de equipe, onde todo mundo ali tem uma certa resistência com o colega ou com o gestor que está ali do lado, mas quando a gente torna isso um cotidiano, isso se torna natural. E quando eu saí da empresa que eu estava cumprindo licença maternidade, eu continuei voltando, fazendo participações voluntárias. Essas empresas, elas sempre pedem essas participações. Alguns profissionais que não têm coragem, né, de dizer ao gestor, olha, a gente vai pagar tal. Às vezes eles não têm coragem mesmo, aí procuram uma coisa gratuita para fazer a média com o gestor, para fazer a média com a liderança. E aí era nessa que eu entrava, eu digo, não, eu vou sim, porque eu visualizava ali uma oportunidade de as pessoas conhecerem o trabalho, de as pessoas experimentarem. E quando elas começam a experimentar, elas não querem parar mais. E é aí que a gente entra com o pulo do gato, a gente começa a cobrar. Porque as pessoas já começam a sentir que isso é bom, os gestores percebem o quanto que isso é importante para a comunicação dos seus profissionais, né, para a disposição desses profissionais de uma forma bonita, de uma forma solidária. Eles percebem que isso é importante para a produção em equipe. Então, eles começam a pedir. Então, o recado que eu teria para quem está começando com essa ferramenta é essa: se doem no início. Agora, faça o seu melhor. Pode ser uma sessão, em uma reunião de equipe que você acha que não vai ter nenhum fruto, faça o seu melhor, porque eles vão te solicitar depois. E hoje eu estou empregada, estou trabalhando numa instituição por conta do Yoga do Riso, de tanto que eu fazia lá gratuito e de tanto que eles começaram a ver meus vídeos na rede, a liderança fala assim, eu quero isso para os meus profissionais. E até hoje eu estou lá. Hoje eu não faço mais tanto com o profissional, faço mais com pacientes e com os usuários de substâncias psicoativas, mas sempre em reuniões, sempre em eventos assim. Agora eu vou apresentar. Apresentei ontem um vídeo pronto para uma CIPAT de lá. Vou apresentar outra. Eu faço parte da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E aí alguém disse assim, a gente está procurando um palestrante. Eu digo, não, eu faço uma sessão de yoga do riso. E aí já vou produzir um vídeo e eles vão disparar na instituição toda com yoga do riso. Então, assim, são pequenas oportunidades que a gente pode estar agarrando, mesmo com dificuldades financeiras. Às vezes eu ia para as instituições, só tinha o dinheiro de transporte, às vezes saía até sem me alimentar, por conta da distância e tal. Mas depois isso começa a fluir, começa a trazer retorno. Então, o recado que eu tenho é esse, de a gente agarrar as oportunidades e acreditar. Adélia, você é demais. Você trouxe a Sebastiana para falar e, cara, foi muito bacana pelo seguinte: a primeira coisa, ela confirmou um monte de coisa que eu falei a respeito de CIPAT, essa coisa toda.
ela chegou com a experiência dela e ela me mostrou uma coisa que eu achei muito interessante. Gente, a nossa constituição física, o mundo, o trabalho, absolutamente tudo que a gente faz, que a gente vê e percebe, é energia. E a energia, ela é livre. Então, vocês percebam o seguinte, embora eu esteja setorizando, particularizando, classificando em setor produtivo, estado, não sei o quê, na verdade, a energia flui. A Sebastiana começou como voluntária, daqui a pouco a coisa fluiu para um serviço no CIPAT, não sei o quê, e você vai transitando entre o privado, o público e o terceiro setor. Eu acho interessante, particularmente, que você nunca esqueça da questão humana, da compaixão, da questão que trata o terceiro setor. Por que eu estou falando isso? Porque é muito natural, e eu vou falar agora uma coisa que é até arriscada de falar, porque pode parecer uma ingratidão, ou então que eu estou criticando, e não é nada disso, na verdade é uma preocupação real e genuína, porque o nosso líder, o nosso guru Sandro Lobo, ele é um rapaz que está constituindo família, que está inserido na sociedade, muito inteligente, cara. Pô, quando eu olho o Sandro falando, cara, eu admiro, só que eu fico preocupado porque ele, quanto mais energia você mobiliza, parece que arrasta a tua consciência e às vezes você se perde. Então, eu fico preocupado que ele esteja trabalhando demais, entendeu? E que isso acabe afetando o riso dele, entendeu? Então, e outra coisa que eu chamo a atenção é para a questão da vida online. Muitas vezes a gente tem visto oportunidade de fazer esse trabalho através do online, porque o online virou a nova forma de comunicação. Só que o online, cara, tem uma série de questões que não estão sendo avaliadas. Aliás, já estão sendo avaliadas, mas não cai na nossa consciência. Cara, a gente vai ficar... Eu já estou aqui sentado, parado, com o corpo inerte. Vão ficar 1h30 no mínimo. E aí, daqui a pouco, tem outra live. Cara, aí daqui a pouco tu tá com hemorroida, tá com paralisia disso, tá com mulher disso, então, mulher vamos daquilo. dançar, cara, para uma música e a gente dança 5 minutos. Caninha, não venha me esculhambar, não. Pô, eu tô falando sério e tu, cara, tá querendo rir, então tá. Mas voltando à coisa séria, que riso é coisa séria, a gente tem que tomar cuidado com o online, entendeu? Então, eu só estou pontuando essa questão porque a gente está falando de trabalho e, cara, o trabalho, conforme tudo na vida, a gente tende a buscar os padrões. E, cara, também, cara, como é que se diz? O inconsciente coletivo arrasta a gente de uma forma que, às vezes, não tem, cara, não tem para onde escapar, mas o que a gente pode tentar é exercitar a consciência. Aqui é um espaço para isso, para você exercitar a consciência do yoga do riso com todas as conexões que ele faz. Então, a gente está falando de trabalho, tem que tomar cuidado com online, tem que tomar cuidado. Agora, foi muito legal que a Sebastiana mostrou que a energia é livre. Você pode começar com voluntariado, vá lá no Estado, ganha um dinheiro, vá lá na iniciativa privada, ganha outro dinheiro, daqui a pouco para de trabalhar e cuida dos outros, entendeu? E por aí a coisa vai fluindo, porque senão você pode ficar neurótico o tempo inteiro e parar de rir. Eu acredito que haja muita gente que passa aqui pelo Yoga do Riso, gosta, tem aquele encantamento, mas em função de trabalho, de repente aquela pessoa vai buscar outras vias de conexões que não estão ligadas com o riso. Por isso que eu acho importante a gente falar de trabalho, porque trabalho é uma necessidade. Mas como é que isso se conecta com o riso? Como é que isso vai fluir na minha vida? Entendeu? Então,
a gente tem que olhar para isso, e o que a gente chama de estudo, roda de conversa, na verdade é só um olhar. É um olhar que a gente troca aqui entre nós para a gente poder elaborar outros caminhos neuronais. Está vendo? A gente já está começando a falar de coisas que a gente não falava, que são coisas que foram trazidas pelo Marcelo Rutzen, pela Annelise, que já estão fazendo parte do nosso vocabulário e do nosso espectro de observação. Então, a ideia é essa. Alguém quer falar sobre... Eu não tenho muita capacidade para falar sobre o setor público, porque toda vez Eu que eu olho... queria só comentar, William, que teve uma época que eu marcava em torno de 4 a 5 sessões por dia, nesse desespero, né, de conseguir firmar essa ferramenta como um propósito mesmo de trabalho. E eu no final do dia, eu não tinha nem alma, eu não tinha nem vontade de sorrir, de tanto ficar, né, fazendo os exercícios, e as pessoas das sessões, elas se divertiam, se entregavam muito, mas eu estava muito cansada. E o meu sorriso não era mais, como se não fosse mais algo verdadeiro para mim. Então, foi muito interessante você tocar nesse ponto, porque foi a partir daí que eu comecei a dizer, não, vou fazer no máximo 2 sessões, ou eu vou separar uma sessão por dia. E o outro insight que eu tive foi, eu preciso encontrar um ponto de prazer em tudo isso. Então, eu estou trabalhando com riso, eu preciso encontrar um ponto de prazer para mim. Nesse ínterim, os clubes do riso foram realmente assim um ponto de recarga, né? De energias, de riso. Mas nesse processo todo, de estar labutando para conseguir tirar um dinheiro ou mostrar o yoga do riso, no meio desse cansaço, dessa agonia toda, eu precisei encontrar um ponto de prazer nesse processo de trabalho. E quando não tinha tantas sessões para fazer, eu ainda não estava trabalhando com o yoga do riso, eu exercia meu riso de uma forma genuína para mim. E as pessoas começaram a me reconhecer pelo riso, sem saberem que eu era líder de yoga do riso. Eu já tive algumas experiências de que a pessoa olhava para mim e falava assim, você trabalha com riso, alguma coisa assim. Eu digo, por quê? Eu não estou trabalhando, eu estou vivendo. E aí eu falava, eu sou líder de yoga do riso. A pessoa sabia. E aí, algumas pessoas, quando me encontravam no ônibus, que não lembravam meu nome, falavam, e aí, ha. Ou a menina risadinha. E assim foi pegando. Então, eu acho que a gente que trabalha com essa ferramenta tão essencial, né, para a gente e para o outro, que a gente incorpore isso na gente como uma essência, né, verdadeira, que vai fluir. E aí, como você disse, a energia ela não tem paredes, fronteiras, né? Ela transcende tudo que há e que é. Então, a gente exercendo isso de uma forma genuína, a gente consegue vibrar por todos os espaços e conseguir também tirar um sustento aí a partir disso, porque é uma ferramenta, uma fonte inesgotável, é o riso. Mas, sobretudo, encontrar esse ponto de prazer. Pô, cara, eu fico emocionado, eu fico feliz, cara. É isso que eu falo. O riso simulado, ele tem a capacidade de atrair a felicidade. Porque, por exemplo, cara, me dá uma felicidade pegar e ouvir a fala da Sebastiana e fazer várias conexões que eu nem imaginava que poderiam acontecer e tentar transmitir para a gente produzir outras conjuntamente. A fala dela é muito importante, porque você vê o seguinte, na experiência dela, ela foi a exaustão. E a gente estava falando hoje aqui sobre sofrimento ser uma parte natural da vida. Ela foi a exaustão, mas através da exaustão ela fez uma reflexão sobre o prazer, ela foi buscar o prazer. E aí eu vou entrar com uma particularidade. Esse prazer vai ser tão mais efetivo quanto mais ligado à sua essência.
se você procurar prazer em coisas materiais, em coisas habituais, talvez você não encontre esse prazer que vai... Aí entra muito da Taninha, que é aquela coisa totalmente espontânea, totalmente espiritual, em que às vezes você não consegue identificar muito, mas que você precisa buscar. Esse prazer espiritual, que eu acredito muito, cara, às vezes no trabalho da compaixão, embora a compaixão, serviço ao próximo, tem que tomar cuidado também, porque às vezes você faz isso de forma comprometida, no sentido de você estar esperando um retorno, uma série de coisas, isso não vai te ajudar. Agora, se você tem prazer, você quer ver uma coisa que eu já identifiquei, as minhas melhores sessões de yoga do riso são aquelas que eu me dedico, que eu tenho capacidade de me dedicar a levar as outras pessoas a rirem. E na qual eu começo a me divertir junto com as outras pessoas, e aquilo faz um fluxo que, cara, você está rindo, cara, não sabe nem de quê, está brincando com as pessoas à toa. Quando você consegue esse tipo de interação no trabalho, o teu trabalho começa a te dar prazer. E te dando prazer, começa a abrir fluxos de energia que vão resultar em outras coisas que não necessariamente no dinheiro, mas talvez até coisas que você precise mais, tipo saúde, tipo relacionamento com um parente que estava travancado, uma série de coisas, porque, como eu falei, energia não tem direção, ela é livre. Então, mas o fato é uma só. Quando você tem um padrão de fluxo livre e criativo, ele vai te beneficiar, mesmo que você não saiba como isso está te beneficiando. Para mim, a experiência da Sebastiana mostra isso bem claramente. Tadinha, ela estava totalmente dura e estava gastando dinheiro, não sabia por quê. Então, foi uma conexão espiritual dela que fez com que ela não foi o padrão, eu vou investir minha merreca em fazer isso ou fazer aquilo, em procurar espalhar currículo e não sei o quê. Mas isso também existe. E aí, com essa coisa habitual, eu vou falar com o cara que entende do habitual, do mercado, Bom dia, Marcelo Pinto. Bota esse microfone se tu quiser falar, porque senão ninguém ouve. Estou dormindo ainda, desculpa. Bom dia. Nada. Gente, para quem ainda não conhece, o Marcelo Pinto é provavelmente o líder de yoga mais antigo aqui. Ele é um cara que já galgou várias coisas, mas particularmente nessa questão do trabalho, ele entende muito, mas ele entende muito da questão do trabalho. Ele também é engraçado, porque no caso dele é uma coisa espiritual, foi uma conexão que ele fez com o que ele tinha. Ele era, ele depois, se quiser, se apresenta. Mas resumindo, ele trabalhava, era advogado de sindicato, conhecia essencialmente, na essência, esse mundo do trabalho privado e misturou uma coisa com a outra, deu uma química e hoje em dia ele já, não sei se atua na área de direito ainda, mas com certeza ele é uma das lideranças do yoga do riso e faz isso através do trabalho. Então, eu vou pedir para ele falar um pouco, que eu não convidei o sujeito para vir aqui e ficar ouvindo a gente. Ele vai falar também. Bom dia, pessoal. Sou advogado ainda, William. E assim, e conhecido como advogado que ri, né? Porque o que é uma Aliás, Marcelo Pinto, novidade, né? Eu vou falar para você uma coisa que é da tua área, que eu sugeri para uma outra líder, que ela foi... Como é o nome daquelas pessoas que mediam conflitos? Mediadora de conflitos. Mediadora, mediadora. Pois é. Eu falei, yoga do riso é perfeito para mediação de conflito, cara. Aliás, tem uma palestra minha na OAB, na Ordem dos Advogados, falando sobre isso, falando sobre a yoga do riso e a cultura de paz, né? Que é a cultura da mediação, porque eu sou mediador também. Tu é mediador? Então... Depois eu mando o link para você publicar no grupo.
uma palestra que fala sobre a relação da yoga do riso com a cultura de paz. Perfeito. Então, só falando rapidinho para quem não me conhece ainda, que eu estou vendo um monte de carinhas novas aí, eu sou, como o William falou, né, eu sou o tiozão da yoga do riso. Né? Eu já venho lá fui um dos primeiros líderes certificados aqui no Brasil, lá em 2008, né? Então há muito tempo. Depois me tornei o primeiro embaixador homem do riso no Brasil e recentemente o Kataria convidou para ser, junto com o Sandro, um dos master trainers, né, aqui da yoga do riso no Brasil. E assim, a minha dedicação é mais no ambiente corporativo, como o William falou, porque eu sou do ambiente corporativo, eu ainda estou, né, trabalhando no ambiente corporativo. E eu percebi na época, eu comecei o trabalho no ambiente hospitalar, com o Palhacinho, né? Foi lá que me deram o apelido de Doutor Risadinha. Voluntário, Marcelo? Oi? Foi como voluntário? Voluntário. Isso é bom pontuar. Até porque, assim, eu era empregado da empresa, né? Estava empregado, recebia meu salário mensal. Então, eu comecei a fazer como um trabalho de filantropia, né? O Doutor Risadinha surgiu num trabalho de filantropia. Só que eu percebi, depois de um ano, mais ou menos, que o trabalho que eu fazia com as crianças, ele dava um resultado melhor com os acompanhantes, com os adultos. Esses é que reportavam melhoras, né, naquelas atividades de risada. E aí eu pensei, peraí, se adulto está gostando, está precisando, onde que tem o maior número de adultos doentes? No ambiente de trabalho, né? E eu conheço isso, porque eu milito tanto na área jurídica quanto na área de recursos humanos. Então, eu estou sempre muito próximo às pessoas. E eu percebia que essa era uma necessidade, uma grande demanda das empresas em reduzir os níveis de estresse, melhorar o ambiente profissional. E aí eu acabei levando a yoga do riso para dentro das empresas. Só que, na época, eu era praticamente sozinho, né? E eu nunca fui uma pessoa da yoga, né? Eu sou advogado, eu era uma pessoa mais racional. Por ser advogado, eu tinha que encontrar muita justificativa para tudo, né? Para tudo eu tinha que ter prova. Então, a minha preocupação era mais estudar o riso, os benefícios e provar os benefícios dele. Então, eu era a minha própria cobaia. Por isso que eu já tenho várias experiências, já fiz yoga do riso em tudo quanto é lugar, com tudo quanto é tipo de pessoa, porque eu usava isso para mostrar para as pessoas que realmente funcionava. E aí, mas na empresa, a yoga do riso, ela não tinha um apelo bom, né? Eu por não ser yogi, eu não conseguia vender bem a yoga do riso dentro da empresa, e eu não tinha quem me ajudasse a vender, né? Na época, eu lembro muito bem que o pessoal da yoga não reconhecia a yoga do riso. Falava, ei, Marcelo, para com isso. Yoga do riso, isso aí, risada não é yoga. Caraca, tu não era yogi e ainda ia vender que nem os yogis reconheciam, né, cara? Você não sabe nada, você nem yogi você não sabe nada, você está falando besteira. Então, eu tinha que me munir de documentos para provar para o pessoal. Não, olha, no mundo inteiro existe. Na Índia, tem uma senhora lá, na época era uma moça, né? Porque a Madura era novinha. Tem uma moça lá que ela prova que existe yoga do riso. A yoga do riso está, na época, acho que era em 80 países. Né? Falei assim, gente, é yoga do riso, eu posso provar para vocês. Mas eu tinha essa dificuldade. Então, eu comecei a testar uma série de outros termos, né? Terminações. E o Kataria, ele autorizava isso. O Kataria fala, se no local que você está, você não consegue vender yoga do riso, usa outro nome, usa risoterapia, usa o que você quiser, desde que você aplique a yoga do riso. Então, eu comecei a desenvolver um termo que eu chamo de gestão do humor. Porque quando você fala de gestão em empresa, aí a figura muda, né? Aí todo mundo entende. Gestão tem de tudo nas empresas. E não deu outra. Eu comecei a vender muita yoga do riso dentro das empresas com o tema de gestão do humor. Eu vendia a gestão do humor, mas na hora eu aplicava o quê? Os exercícios da yoga do riso. E eu fiquei conhecido que nem a Sebastiana. O pessoal olhava para mim e falava,
Tá chegando. Doutor Risadinha. De vez falar bom dia, falava. Começou a pegar isso, né? Começou a pegar. Começou a pegar. Mas agora, quer dizer, hoje a realidade é totalmente diferente. Hoje nós temos mais de 500 líderes do riso, né? Então a coisa está proliferando. Então hoje o pessoal começa a reconhecer mais. Mas eu ainda continuo batendo na tecla da gestão do humor, principalmente no ambiente corporativo, que é mais palatável, o pessoal consegue enxergar. Tanto que eu desenvolvi uma figura que eu chamo de gestor do humor. Então, como que eu consigo vender yoga do riso para pessoas que trabalham nas empresas? Desenvolvendo gestores do humor, gestores que entendem que o bom humor, que a positividade é importante para a sua equipe, né? Que isso gera colaboração, que isso gera espírito de equipe. Quando eu encontro gestores que entendem essa maneira de pensar, eu consigo treiná-los na gestão do humor, né? Treiná-los nas várias vertentes que o humor nos proporciona, que tem ligação direta com o ambiente de trabalho. Quando a gente fala de liderança, de produtividade, né? Quando a gente fala de qualidade, de segurança no trabalho, qualidade no trabalho, clima, redução de absenteísmo. Então, eu comecei a fazer uma série de ligações de termos corporativos com aquilo que a gente pratica, que é a yoga do riso, a ponto de desenvolver um produto que eu uno o direito, né, a advocacia, que é o assédio moral que a gente fala, com o yoga do riso. Aí eu criei o assédio humoral, que é mostrar para as pessoas que as brincadeiras que a gente faz dentro das empresas podem gerar problemas de assédio moral. E os cuidados que nós temos que ter com essas brincadeiras. E aí que eu entro com a yoga do riso. Eu falo assim, olha, se o pessoal soubesse que existe uma forma de rir sem expor o outro, nós acabaríamos com os problemas de assédio moral na empresa, né? A partir do momento que eu entendo que eu preciso rir com as pessoas e não das pessoas, eu acabo com o bullying, eu acabo com o assédio moral, eu acabo com conflitos dentro das empresas, né? E é isso que eu desenvolvo, né? Hoje em dia eu estou me dedicando mais a isso, a desenvolver a relação do assédio moral e a ferramenta da yoga do riso como uma forma de combater esses problemas de assédio moral. Olha então, que hoje, coisa... para Eu você interromper obter renda você, das Marcelo. empresas, entra como gestor. Oi, desculpa, William. Nada, cara. É que você fala coisas tão interessantes, cara, que, pô, olha a minúcia, o detalhe que o Marcelo consegue identificar. Ele percebe que assédio moral tem sido um problema para as empresas. Então, ele está indo lá oferecer a solução. Agora, por trás disso, tem uma coisa que é super importante, que cabe para cada um dos setores, tanto público, privado, como o terceiro setor. É a questão da linguagem. Porque os cursos do Marcelo, em parte, fazem fazer com que você se aproprie da linguagem ideal para poder chegar nas empresas. Porque como é que você vai chegar numa empresa? É como se você quisesse chegar numa empresa inglesa falando japonês. Não vai ter comunicação, não vai vender nada. Então, você tem que ter a linguagem adequada para... A mesma coisa, se você quer criar uma ONG e chega com mentalidade de empresário, com linguagem de empresário, a coisa não vai fluir. Se você chega numa empresa pública com linguagem de empresário, também não flui. Você tem que ter a linguagem adequada. Continua, Marcelo, desculpe. Não, então era justamente esse o ponto. E como a Sebastiana falou, e você ressaltou muito bem, William, nós, enquanto líderes, eu sempre costumo falar, não se preocupa muito com o dinheiro, porque o dinheiro está chegando. A gente não está percebendo, mas ele está cada vez mais próximo. Eu falo que, como a gente está trabalhando em rede, como existe essa rede, né, a partir do momento que eu estou falando aqui de yoga do riso, em outro grupo ou num clube do riso, a galera está falando também de yoga do riso. Então, se alguém que assistir essa live for
fazer uma navegação na internet e vai encontrar outras pessoas falando de yoga do riso. Então, ela vai encontrar legitimidade naquilo que eu estou falando. Ela fala assim, puxa, aquilo que o Marcelo falou, eu achei que era besteira, mas não é, não. Olha aqui, ó, nesse outro lugar aqui, a Tânia está falando, o Pedro está falando, o Fernando está falando, a Karina, a Sebastiana, a Adélia, a Fátima. Quer dizer, a gente está começando a criar um movimento, né? Um movimento. E isso atrai não só bons humores, né? Não só positividade, mas atrai aquilo que a gente está procurando, né? É que eu sempre falo, quem procura, acha. Quem procura, acha. Se você procurar, você vai achar. Então, se você procurar coisas boas, você vai achar coisas boas. Se você procurar coisas ruins, você vai achar coisas ruins. Quem procura, acha. Essa é uma lei do universo. Mas só que o dinheiro não vem na velocidade que a gente espera, na velocidade que a gente deseja, né? Ele vem... A Tânia está aí para comprovar, né, Tânia? Não chega na hora que eu preciso, mas vai chegar. Vai chegar. Então, nós temos que mostrar verdade naquilo que nós fazemos, né? Verdade. Então, se eu sou um líder do riso, eu tenho que ser reconhecido como riso, como risada, né? Como risada. Eu lembro que quando eu fui fazer a certificação de professor da Yoga do Riso, lá na Índia, com o Kataria, ele olhava para mim, ele falava assim, Marcelo, a sua cara tem uma cara... Você tem um rosto que parece um sol, porque eu sou gordinho e meu rosto é redondo. Ele falou assim, o seu rosto é o rosto do smile, porque está sempre sorrindo e minhas bochechas acabam... Né? Ele falou assim, o seu rosto já... Então, você identifica muito o sorriso, né? Você é um sorriso em pessoa, né? A sua cara é um smile, a sua cara é um sorriso. E é verdade. Por quê? Às vezes, as pessoas olham para mim e começam a rir. E assim, é tão natural isso que eu nem ligo mais. Tem até uma matéria minha na Record que a menina falava assim, Marcelo, quando a gente olha para você, dá vontade de rir. E eu não sei contar piada, eu não sou uma pessoa engraçada. Mas por quê? Porque eu vivo o riso, né? O riso, ele está em mim. Por menos que eu perceba, eu estou transmitindo essa mensagem. E isso é importante para nós, né? Nós temos que mostrar que realmente nós vivemos a risada, né? Que o riso faz parte da nossa vida. A partir daí, a gente passa a ser identificado como um riso, como risada. E as pessoas vão procurar na internet, elas vão encontrar gente lá. Quando elas forem conversar com alguém, elas vão lembrar. William He. Eu conheço o William He. Aquele que está sempre rindo de manhãzinha, desde as 7 da manhã ele já está... Né? Então, é assim que funciona a rede, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que mostrar é verdade naquilo que a gente faz, né? É verdade. Então, se você quer trabalhar com um ambiente corporativo, aprofunde-se, conheça o ambiente corporativo. Senão não vai rolar, você vai chegar lá com uma outra pegada, você vai se enrolar. Assim como eu, no início, eu não vendia yoga do riso em academias de yoga, porque eu falei assim, eu vou me enrolar, eu não vou conseguir, né? Eu não vou conseguir. Nos hospitais, eu entrei com filantropia, porque o hospital gosta disso, né? Eu entrei com filantropia. Então, a gente tem que identificar qual é o nosso público, com quem que eu gosto de trabalhar, como a Sebastiana falou, né? Com quem que eu me sinto feliz, sinto prazer em trabalhar. Identificando o seu público-alvo, estuda esse público-alvo. Quais são os costumes, quais são os horários, a linguagem, né? Quais são os termos que eles usam. Tenta fazer um estágio nesse lugar, né? Nem que seja de forma filantrópica, para você conhecer o ecossistema, né? Onde você está se inserindo. A gente tem que saber onde está metendo o pé, né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra num hospital e um médico me questionou. Eu falava assim, porque o riso tem um forte poder de cura. E o médico pediu prova científica. Eu falei, você está falando, cadê a prova científica disso? Foi quando eu me despertei, eu falei, puxa, é verdade, olha o perigo, né? Eu estar falando que o riso cura e, de repente, uma pessoa fala assim, tá bom, então eu vou parar de tomar remédio e vou só rir. E aí ela tem uma piora no quadro clínico, pode vir em cima de mim me processar. Mas o Marcelo falou que o riso cura, o Marcelo é master trainer, é embaixador, é isso, é aquilo, eu confio nele. Olha o problema que eu estou arrumando para mim, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então hoje eu falo que o riso ajuda a curar, né? O riso ajuda a curar.
O riso, ele faz parte do processo de cura. Mas sozinho eu não posso garantir que o riso cura, porque não tem estudo científico ainda comprovando isso, né? Para a gente tomar cuidado. E aí entra um pouco da parte do advogado, né? Que realmente a gente tem que ter provas daquilo que a gente afirma. E hoje, como o movimento está se espalhando, às vezes a gente acaba falando algumas coisas no Labir, que é a sessão que a gente vai ter depois, a gente costuma muito falar isso. Gente, cuidado com o que a gente fala, né? Porque isso volta depois e acaba desmoralizando o movimento, né? Acaba desmoralizando. Então, yoga do riso, menos é mais, né? O Kataria fala, fale menos e pratique mais, e ria mais. Esse que é o segredo. Cara, muito bom. Agora, eu queria tirar uma dúvida aqui. Eu queria saber se a Adélia está praticando o sorriso ou se ela está feliz porque está vendo as coisas. Porque ela está com um sorriso que, pô, eu estou achando o máximo. Cadê? Ela está brigando aí com o computador. Estou no celular. Não, estou praticando e estou sempre sorrindo, porque eu acho que é muito mais agradável estar assim que assim, né? Então, estou sempre sorrindo. Outro dia foi falado para mim, que engraçado, uma amiga minha da Argentina me disse, nossa, desde que tu está no yoga do riso, o teu sorriso está diferente, teu rosto está diferente. Digo, deve ser isso, que estou gargalhando, sorrindo o dia todo, né? Então, já ficou assim a minha expressão. Pois é, isso é importante porque acaba entrando naquela discussão o que é mais importante. O que eu acho uma discussão inútil, mas é bom a gente tomar consciência disso. Teoria ou prática? É óbvio que a prática é fundamental. É só você mergulhando, porque o Marcelo falou uma coisa simples. Você tem que ser verdadeiro. Se sua verdade não é o riso, ou seja, se você não pratica muito riso, da mesma forma, a Sebastiana riu à exaustão para poder buscar o prazer de rir. Então, de um modo geral, você só vai alcançar essa verdade que o Marcelo colocou se você ri muito, até que o riso te modifique. Porque, cara, riso, se você fizer uma análise da teoria, você vai perceber que riso é um mecanismo natural de liberação de energia. Então, ele é capaz de te liberar, te proporcionar o fluxo energético da forma mais ampla possível. Só que vai depender do quê? Vai depender de você rir muito, porque dependendo de como você foi traumatizado na vida, e aí quem viu aquele filme vai entender, todo mundo é traumatizado. Se você é muito traumatizado, você vai ter que rir muito mais para destraumatizar, para restabelecer o fluxo. Se você é só um pouquinho traumatizado, dá 2 ou 3 risadas e daqui a pouco você já está iluminado e já alcançou a verdade. Mas o fato é que você precisa rir. E, caramba, eu estou quase rindo aqui para não chorar, porque tem que tomar cuidado com o tempo. Deixa eu ver aqui direitinho. Gente, eu acho que eu vou dar a risada final. Vou ter que dar a risada final, agradecer o Marcelo Pinto. Cara, eu acho de uma preciosidade o testemunho de um cara que já está há tanto tempo. Antes de entrar para o Yoga do Riso, eu só analisava o Kataria ali e o Marcelo Pinto, porque a referência era ele. Hoje em dia, se você pesquisa na internet, o Sandro já está avançando. Mas antes era o Marcelo Pinto, e aí você, quando vê as iniciativas dele, ele já teve programa do riso, na época que não tinha youtuber, ele já teve... Cara, agora ele está tendo um laboratório que eu acho que todo mundo que puder participar, se você puder colocar lá o link no Saber do Riso, participem do Laboratório do Riso. Ele está sempre inovando.
entendeu? Então, você ter um cara desse trazendo a experiência dele para a gente é uma conexão que é um respeito às tradições. O Marcelo Pinto, no Brasil, é tradição do yoga do riso, entendeu? E aí, quando a gente fala de outras populações, a gente tem os indígenas. Não, a gente tem que aprender a representar, a respeitar as nossas origens. E a origem brasileira do yoga do riso é Marcelo Pinto também. Gente... É o tiozão do riso, né? Vamos rir que eu tenho que dar o computador para minha mulher. Daqui a pouquinho, gente.